Boa noite, irmãos. Nesta hora nós vamos estar dando início a mais um culto. Vou pedir à irmã Janessa que possa estar orando para o início do culto. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, mais essa noite, Pai, em Tua casa, Senhor. Te entregamos, Senhor, as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai, e o Teu querer, Senhor. Venha, Senhor, estar abençoando, Pai, a família pastoral, ó Deus, dando sabedoria, Pai, entendimento, ó Deus, para passar por esse momento difícil, ó Deus, ao qual o mundo está vivendo, ó Deus. Ó Deus, mas a nossa confiança, Pai, está em Ti, Pai. Temos fé, ó Deus, que isso tudo vai passar, ó Deus. Mas enquanto isso, Pai, ainda estamos gloriando, Pai, o Teu nome, Pai. O Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, receba, Senhor, tudo que aqui for feito, Pai, que é para engrandecer, Pai, o Teu santo nome. Amém. Vamos estar louvando nesse momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É meu prazer. É meu prazer. Tua presença é o 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 meu prazer. Tua presença, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Amém. Agora nós vamos estar lendo o texto bíblico que está em João 12. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que eu direi: Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam um anjo que lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor a vós. Amém. Vamos estar louvando mais uma vez. Onde eu te encontro, no lugar secreto,
por sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, te entrego, meu Deus, a palavra, meu Pai, que será dita, meu Deus. Que a palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, meu Deus. Que nós venhamos, meu Deus, a ouvir o que o Senhor deseja, meu Pai, e não o que nós queremos. Nos esvazie, Senhor, de tudo, meu Deus, que não provém de Ti, meu Deus. Para que estejamos aptos, meu Deus, a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, ó Pai. Abençoa o pastor, meu Deus, é tudo que eu te peço. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que estão reunidos nesta hora para adorar ao Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes que estão conosco nesta hora para culto ao Senhor. Por motivo de não podermos estar reunidos presencial, nós estamos de uma forma virtual, transmitindo pela página do Facebook da congregação o culto de louvor e adoração ao Senhor. Convido a você, se ainda não fez, você reserve esse momento, esse horário, para você estar junto com a sua família, em seu lar, em sua casa, para cultuar ao Senhor.
nós estamos ainda no período da quarentena para evitar a transmissão do Covid-19 e certamente também nós estamos em nossos lares e faz disso um momento de oportunidade de estarmos com nossas famílias para cultuar o Senhor. Convide os seus filhos, convide a sua esposa, o seu esposo, quem está na sua casa, juntamente com você para esta hora estar meditando na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos estar meditando nessa palavra, nesta noite. Ezequiel capítulo 34. Se você tem a sua Bíblia em livro, você pode usá-la. Se você tem a sua Bíblia através do meio digital, também você pode acessá-la agora para ler a palavra de Deus. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, nós vamos ler os versículos de 11 ao 16 e o versículo 23. Ezequiel 34, de 11 ao 16 e o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deleitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Versículo 23 diz assim: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que hás de apacentar, ele lhe servirá de pastor. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos aqui na tua casa, neste momento em que estamos cultuando ao Senhor. Queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, nesse dia em que nós dedicamos para cultuar ao Senhor, para meditar na tua palavra. Nós estamos aqui nesta hora já louvando ao Senhor, em culto ao Senhor, mas também desejoso de ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Para isso nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para entender a tua palavra. Fale, Senhor, pois, aos nossos corações nesta noite. Para isso nós estamos aqui e nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, amigos, familiares que nos ouvem nessa hora, nós temos diante de nós um texto profético, do qual o Senhor, em todo o capítulo 34, ele profetiza ao povo de Israel, de uma forma muito especial. Ele traz algumas advertências, mas também o Senhor traz promessas. E aqui nós podemos intitular, talvez, essa mensagem como uma promessa de um Salvador.
uma mensagem que anuncia o Messias, o nosso Salvador, mas também um Salvador como um bom pastor. O bom pastor que nos salva, o bom pastor que cuida das suas ovelhas. É bem verdade que nós vivemos um momento em que muitas vezes nós nos queixamos, nós praticamente reclamamos de tudo na vida. Há algumas pesquisas na mídia social que também nos mostra isso, mas aqui o profeta Jeremias faz também diretamente um questionamento, algo que é uma reclamação para o povo de Israel, que, como o profeta Jeremias, ele busca também diretamente uma resposta de Deus. A resposta que muitas vezes nós também ficamos questionando, talvez, o Senhor, mas nos nossos dias, todos nós temos dificuldades. Hoje pela manhã nós trabalhamos sobre esse assunto, falando sobre o apóstolo Paulo, mas o que nós vemos hoje em dia, a nossa dificuldade que nós passamos, uns passam mais, outros menos, mas a gente sempre pensa que a gente sofre mais do que as outras pessoas, ou as pessoas estão em melhores condições do que nós mesmos. Mas aqui nesse texto o Senhor está falando sobre as dificuldades que estavam vivendo as suas ovelhas, as ovelhas de Israel. É interessante que o Senhor Deus, mesmo Ele trazendo algo para advertir ou exortar, mesmo que Ele traga uma promessa, Ele não tira o contexto em que a gente vive. Ele não ignora o contexto que a gente vive. Ele não ignora a nossa situação de vida. Ele mesmo já declara, como nós falamos hoje pela manhã, que o próprio Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. Ele relata isso em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não ignora, Ele não descarta a realidade de um povo, e esse povo do qual Ele se preocupa. O fato de passarmos por dificuldades, provações e tribulações, isso não diminui a preocupação de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Na realidade, nós podemos ver aqui um Deus que se preocupa com o seu povo. Nos versos de 1 a 6, se você manter a sua Bíblia aberta ainda no capítulo 34, nós vemos que o Senhor relata ao profeta a condição de um povo que está sofrendo pelo comportamento dos seus líderes. Numa situação em que ele faz com que, nesse início do capítulo 34, o próprio Ezequiel sentir na pele, ou se envolver emocionalmente, ou perceber de uma forma mais direta a situação do povo, as condições do povo e o comportamento dos líderes. O profeta deveria sentir no seu coração, para depois ele falar algo para os líderes e para o povo, aquilo que ele realmente sentia. É interessante isso, irmãos, porque se o profeta falasse algo que ele não estivesse envolvido, talvez não teria uma ênfase tão grande como um porta-voz do Senhor. Nós vemos alguns exemplos, como por exemplo de Neemias, quando ele toma conhecimento do que estava acontecendo com o seu povo. A Bíblia diz que ele chora, ele se envolve e ele fala para o Senhor: Senhor, nós pecamos. Ou seja, o profeta de Deus é alguém que está envolvido na situação do seu povo. É alguém que realmente está ali de uma forma direta, dizendo algo que ele também sentia.
Certamente o profeta estava vendo o sofrimento daquele povo, das ovelhas, mas também o profeta estava ali vendo o comportamento dos líderes que governava, que conduzia, que cuidava daquelas pessoas. Mas nós vemos aqui o Senhor começa a envolver o profeta, mas também ele começa a falar sobre a dificuldade que o povo estava passando. A partir do verso 7, a gente pode ver ele exortando a uma classe específica. O profeta já estava preparado para falar algo que ele tinha conhecimento, algo que o Senhor já havia o envolvido naquele contexto. E o profeta está preparado para falar aos líderes, aos pastores, como Deus estava se importando com o que estava acontecendo. Também qual seria o julgamento para essas pessoas que estavam desobedecendo ao Senhor. O profeta estava profetizando o que iria acontecer no futuro, por ter essas atitudes erradas, por não ouvir os conselhos do Senhor. E nós vemos uma expressão muito forte, quando o Senhor, através de Ezequiel, ele diz: ai dos pastores. A partir do versículo 7 até o versículo 10, você pode observar esta exortação de Deus através do profeta Ezequiel. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Assim diz o Senhor Jeová. Essa é a primeira dificuldade que o Senhor estava vendo com as suas ovelhas. Ou seja, o Senhor estava preocupado com o que estava acontecendo com o seu povo. Assim como Deus está preocupado com o que está acontecendo com você. Por mais que você não acredite, o Senhor se importa com a sua vida. O Senhor está olhando para você com amor. E Ele leva tudo isso em consideração. E aqui Ele está falando para o profeta avisar que haveria no futuro um resultado por causa do comportamento desses líderes. Mas o Senhor, entre uma dificuldade e outra, o Senhor não somente aponta os problemas, não aponta somente os desvios, mas o Senhor também se apresenta como o Deus, como um bom pastor. Versículos de 11 a 16, os versículos que nós lemos, são os versículos que o Senhor promete ao povo, que Ele mesmo iria procurar as suas ovelhas. O Senhor não iria terceirizar, não iria mandar outros líderes, mas o Senhor mesmo iria procurar as suas ovelhas. E Ele diz que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E o simbolismo aqui é de um pastor que cuida de ovelhas, que tem um cuidado especial para com as suas ovelhas. Deus mostra o seu cuidado como um bom pastor em buscar o seu rebanho. Nós vemos que o Senhor diz que Ele iria buscar, Ele iria socorrer, Ele iria curar, Ele iria salvar as suas ovelhas. Como um bom pastor, versículo 12, ele diz: busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas
e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel. Em bons pastos, ele diz no versículo 14, nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali deitarão numa boa malhada, pastarão em pastos gordos. O Senhor vai fazer repousar. A perdida, ele diz no versículo 16, ele buscará. A desgarrada tomarei a trazer. A quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Ou seja, o Senhor está aqui relatando todas as condições que poderia encontrar uma ovelha. O Senhor está aqui demonstrando que o cuidado dele é por completo. Não é só buscar a perdida, mas curar, cuidar das suas feridas. A ovelha como um animal sensível, que não sabe cuidar de si próprio. Essa é a ideia do que nós podemos ver nesse texto, de um Deus que cuida de um animal inofensivo, incapaz de se proteger. E aqui o cuidado de Deus como um bom pastor vai além do que buscar aquelas que estavam perdidas. Ou seja, a ovelha perdida, ela não consegue encontrar o seu caminho sozinha. Ela precisa do bom pastor. A ovelha ferida, ela não consegue se curar sozinha, ela precisa do bom pastor. E o Senhor diz, eu mesmo. O texto repete dizendo, Senhor, eu mesmo vou fazer isso. E certamente, eu não sei qual é a sua situação, mas o Senhor está indo à sua casa, onde você está nessa hora, para buscar você como ovelha perdida, porque Ele é um bom pastor, que quer cuidar de você. Mas o Senhor também relata algumas outras dificuldades. A segunda dificuldade que o Senhor mostra, que o rebanho enfrenta, são as falsas ovelhas. A partir do versículo 16, parte B, até o versículo 22, mostra que no meio do povo havia os que não somente desfrutavam das bênçãos, as bênçãos de Deus para o rebanho, a bênção do pastor, o cuidado do pastor para o rebanho, mas eram também empecilhos para que as outras ovelhas não fossem bem cuidadas. As outras ovelhas fossem machucadas. Era uma espécie de ovelhas egoístas, ovelhas invejosas, ovelhas gananciosas, ovelhas que não queriam se relacionar com as demais. Algumas vezes nós damos nome, né? As panelinhas, as preferências, as ovelhas que não contribuíam com nada e queriam desfrutar das melhores bênçãos, impedindo que as demais ovelhas pudessem ser abençoadas. É interessante, e você vai ver no texto bíblico, na sua Bíblia, é dado até um nome para essas ovelhas. No versículo 17, a parte B, que diz assim, entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Ou seja, o Senhor está dizendo que elas mesmas maltratavam as outras ovelhas, agrediam as fracas, para que as demais ovelhas tivessem dificuldade em permanecer entre o rebanho. Algumas dificuldades que são geradas dentro do rebanho, em que as ovelhas ficam dispersas, não porque elas querem, mas porque elas são induzidas e forçadas, e algumas vezes maltratadas, elas acabam se machucando e ficando perdidas no meio do caminho. Quando no versículo 18,
ele diz assim: acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos e dos vossos pés, e beber as profundas águas, senão que elameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas passam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Irmãos, é uma característica da ovelha de ter dificuldades na sua caminhada. As ovelhas, elas são uns animais muito sensíveis. Se a gente observar o texto bíblico do Salmo 23, quando pede para conduzir as águas tranquilas, aqui Ezequiel mostra que estava acontecendo diferente, as águas não estavam tranquilas. Algumas ovelhas que iam à frente, elas lameavam. E a ovelha, ela não bebe a água se a água não estiver bem tranquila. Ela fica com sede. A ovelha, ela precisa da tranquilidade, de uma paz, para que ela possa se alimentar, para que ela não venha adoecer. E certamente o que estava acontecendo, que era uma dificuldade para o rebanho, pois algumas ovelhas egoístas traziam dificuldades às outras ovelhas permanecerem dentro do rebanho do bom pastor. Mas Deus se compadece das ovelhas. As ovelhas que são ameaçadas, as ovelhas que correm risco de ficarem fora do rebanho. A ovelha que sai do seu rebanho e se perde e fica no meio da escuridão. Versículo 22 e 23, o Senhor diz: eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que hás de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Certamente Deus não quer destruir as pessoas. As ovelhas que estão nesse contexto, mas Deus manda o profeta anunciar para aquelas ovelhas, aqueles pastores que estão trilhando um mau caminho. Certamente o Senhor está advertindo para que tudo isso seja corrigido, para que não haja mais ovelhas maltratadas, mas também não haja bodes no meio das ovelhas. Deus está advertindo para que não haja maus líderes, mas também que não haja ovelhas perdidas. E o profeta, como atalaia de Deus, no capítulo 33, versículo 11, diz: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e vida. O Senhor diz: convertei-vos, convertei-vos. Ele repete 2 vezes, ele diz: convertei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. A princípio nós olhamos uma condenação como fosse algo negativo, mas é algo que o Senhor deseja que seja mudado. E nessa providência divina, Ele providencia o bom pastor que seja o Salvador. E nesse versículo do qual nós lemos, versículo 24, ele diz: e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse.
do qual o Senhor já está dizendo quem ele iria levantar. No versículo 23, sobre essas ovelhas, um só pastor, que iria apacentar e que vai apacentar, que já está apacentando. E quando ele cita o meu servo Davi, é que haja apacentar, é porque ele está já anunciando Jesus Cristo, o Messias, o filho de Davi. O cuidado de Deus para salvar as ovelhas. Ele diz que ele é o bom pastor. Ele se apresenta como um bom pastor, mas ele também apresenta o pastor, o Salvador, que é Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor. Jesus é o meu pastor, Jesus é o nosso pastor. Por isso o Senhor Deus não promete somente um bom pastor, como também um Salvador. Deus não apresenta somente um bom pastor, mas ele diz no versículo 25, e farei com elas um concerto de paz. O Senhor tem interesse em pastorear a sua vida. Jesus é o bom pastor, e esse cumprimento dessa palavra é confirmada quando nós lemos João capítulo 10, versículo 14. Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu também sou conhecido, e das minhas ovelhas eu também sou conhecido. Veja, irmãos, que o profeta Ezequiel, porta-voz, atalaia do Senhor, ele faz uma promessa ao povo de Israel. E essa promessa é não somente de um bom pastor, mas um pastor que seria o salvador do seu povo. Um pastor que ele conclui dizendo que vai fazer um concerto de paz com o seu povo, uma aliança de paz. Veja que o Senhor, embora esteja advertindo os pastores, esteja advertindo as mais ovelhas, dando até mesmo o nome de bodes, ele não tem interesse de destruir, mas tem o interesse de restaurar e trazer salvação. Deus não está interessado em destruir as pessoas, mas ele está determinado em amá-las, a salvar todas as pessoas. Deus não se preocupa em julgar as pessoas para condenação. Por isso ele promete um bom pastor. Nós temos o versículo-chave da Bíblia, que Deus enviou seu único filho, porque Deus amou você, amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito. No versículo 17 do capítulo 3 de João, ele diz: porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Algumas vezes as pessoas acham que Deus quer destruí-la. Quando Deus corrige, quando Deus exorta, mas toda essa exortação, todo esse conselho, toda essa advertência do Senhor é para que você desvie do seu mau caminho. Por isso ele diz, no capítulo 33 do profeta Ezequiel, versículo 11, ele diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus não se agrada com o nosso pecado, mas Ele ama você, mesmo você sendo pecador. No versículo 12, nós vemos Deus declarando o seu cuidado, como um bom pastor, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares, por onde andam espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão.
A ovelha não consegue caminhar na escuridão. Você não consegue andar no escuro. Você não consegue se proteger. No escuro você fica vulnerável. Por isso o Senhor diz que Ele iria buscar essas ovelhas dispersas em todos os lugares, por onde elas andam espalhadas, no dia da escuridão. Por isso o Senhor envia Jesus, que mais uma vez João relata no capítulo 8, versículo 2, de novo Jesus começou a falar aos seus discípulos, e o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Algumas vezes nós nos sentimos perdidos na escuridão. Algumas vezes por não seguir o conselho do Senhor. Algumas vezes por estar disperso do rebanho do Senhor. Algumas vezes por desviar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Acaba a ovelha ficar andando espalhada no meio da escuridão. O Senhor diz: eu mesmo vou buscá-la. Eu vou enviar o pastor que busque essas ovelhas na escuridão. E ele envia Jesus, do qual é a luz do mundo. E Jesus diz: quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A escuridão para a ovelha significa morte. A ovelha na escuridão, ela não consegue enxergar. Ela não consegue se proteger dos predadores. E a condição mais provável é que ela venha morrer. Mas quando você sai da escuridão, quando você segue a Jesus, que é a luz do mundo, não andará mais na escuridão, mas terá a vida, porque terá a luz da vida. Eu não sei se você se inclui no meio dessas ovelhas. No versículo 31 desse capítulo 34, o profeta diz, através do profeta, o Senhor diz às pessoas de Israel: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ou seja, o Senhor está dizendo: vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Algumas vezes o inimigo quer dizer que você não pertence ao Senhor. Algumas vezes você não se sente como ovelha do Senhor, por estar desgarrada. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele deseja te salvar. O Senhor, Deus, deseja que todos se tornem suas ovelhas. O amor de Deus alcança todos, inclusive você. Porque Deus amou o mundo e amou você de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra na escuridão, mas tenha vida eterna. Tenha Jesus como a luz da vida. Você está dentro ou está fora do rebanho de Deus? Você está se sentindo longe ou perto do cuidado de Deus? A palavra profética de Deus, através de Ezequiel, é que Ele mesmo irá buscar as suas ovelhas. E certamente a palavra de Deus está chegando até você nesta noite, porque o Senhor deseja te buscar. Eu não sei como você está. Talvez você esteja perdido na escuridão, sem saber o que fazer,
Talvez você esteja na escuridão sem respostas. Talvez você esteja na escuridão sem entender muito bem do que está acontecendo com você. E talvez com o mundo. Talvez você esteja ferido pelo pecado. Ou talvez você já esteja até mesmo nas garras do inimigo, do predador. Mas a palavra de Deus é que Ele não está feliz com a sua situação. Ele não quer ver você ferido, Ele não quer ver você desgarrado, Ele não quer ver você perdido. Ele diz que Ele quer te apacentar, Ele quer cuidar de você, Ele quer colocar você numa boa malhada, em pastos verdejantes, repousado, no qual Ele vai cuidar de você, vai fortalecer a enferma, vai ligar a quebrada, vai cuidar de você. Talvez você perdido na escuridão, é hora de você se render e pedir para que Deus a busque na escuridão. Talvez você esteja ferido pelo pecado, é hora de você ser curado pelo Senhor. Ou se você está na garra do inimigo, é hora de você ser liberto pelo Senhor. Mas Deus quer te buscar. Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer te dar proteção. Ele quer te salvar. E fazer com você uma aliança de paz. O Senhor promete trazer paz para a sua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 27. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O Senhor quer trazer paz. Por isso o profeta Ezequiel diz que o Senhor enviará aquele pastor que não somente cuidará de você. Versículo 25 do capítulo 34. Eu farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. É o lugar que o Senhor tem para você. A luz, a paz do Senhor, do bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. É esse pastor que é prometido através do profeta Ezequiel. É esse pastor, o bom pastor, que dá a sua vida para salvar as suas ovelhas. É Jesus que quer encontrar com você nesta noite. Há um hino do cantor cristão que diz: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Talvez você possa cantar o refrão agora. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém? Que seja essa realidade, que seja esta oração, a partir de hoje, na sua vida. Se você anda perdido na escuridão, se você anda machucado pelo pecado, ou até mesmo você se sente preso pelo pecado, é hora de você receber o abrigo do Senhor. É hora do Senhor te encontrar na escuridão. Perdido você está na escuridão, mas Cristo vai te encontrar. E com a luz do seu amor, as trevas Ele vai dissipar. E você alegre vai na luz de Cristo,
pois agora você é conduzido pelo seu bom pastor e Senhor e Salvador da sua vida. Desde que me achou, da morte me livrou, a ovelha pode andar agora sempre alegre, pois Cristo te salvou. Nós vamos orar nesta hora. Eu convido você a aceitar o cuidado do Senhor. Nós vamos estar encerrando o culto desta noite. Mas eu quero desejar a você que você tenha um encontro com o Senhor nesta hora. Não importa o que você tenha passado, não importa se você tem sido mal liderado, não importa que você esteja machucado, ferido, por algum motivo, por alguma tristeza no seu coração, por algo que te aborreceu quando você estava no meio do rebanho do Senhor. Nada disso vai importar se você perceber o amor e o cuidado que Deus tem para com você. É hora de você aceitar a Jesus, esse bom pastor que Deus está prometendo para você, do qual vai te encontrar na escuridão e vai cuidar de você. Eu certamente não tenho como cuidar de você, mas o Senhor está aí na sua casa, aí onde você está. Ele está dizendo, eu mesmo estou procurando para cuidar de você. O Senhor está dizendo, eu vim te buscar, do qual o pastor Jesus vai te pastorear, vai apacentar você, do qual vai trazer luz na sua escuridão, vai trazer cura para a sua enfermidade, vai cuidar do seu coração. Não resista ao cuidado do Senhor. O Senhor quer cuidar de você. Aceite Jesus hoje. Faça com Ele o concerto de paz. Aceite a paz que somente Cristo pode te dar. Essa era a promessa de Deus, que enviaria o filho de Davi, não somente para cuidar das ovelhas, mas para salvar da morte e da perdição. O Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer te salvar. Fale com Ele agora nesta hora. Senhor, eu ando perdido, mas eu desejo receber os seus cuidados nesta hora. Senhor, eu tenho afastado do seu povo, eu tenho estado longe do Senhor, mas eu sei que isso me leva à morte, e eu quero estar junto com o Senhor. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Eu quero cantar alegre, pois agora eu quero ser conduzido por Jesus. Eu quero andar sempre alegre por Cristo, porque Cristo me salvou. Ó Deus, nesta noite, quando a Tua palavra vai ao encontro dos corações, mesmo distante de nós aqui, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo a Tua palavra, eu não sei quantas pessoas nesta hora estão meditando na Tua palavra, não sei quantas pessoas ouviram nesta noite que o Senhor se importa com elas, que o Senhor tem um cuidado especial com elas, que o Senhor não está ignorando e nem passando despercebido diante do Senhor tudo aquilo que está acontecendo com cada uma dessas pessoas. Mas a sua promessa é que o Senhor é o bom pastor e cuida dessas ovelhas. Não importa por onde ela esteja, em outros países, em outros lugares, mas o Senhor quer resgatá-las, tirar da escuridão e trazer para o teu aprisco, cuidar delas, das suas feridas. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Não leve em conta a nossa desobediência, do qual nos leva à perdição, mas o Senhor nos traz uma chance de podermos estar bem perto do Senhor, pois o Senhor mesmo irá buscá-las. Ó Deus, que nesta hora essas pessoas estejam entendendo
o teu carinho, o teu amor, o teu cuidado para com elas. E que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que aconteceu na vida delas, não importa o estado que elas estejam, machucadas, arrebentadas, mas o Senhor quer cuidar delas, trazer vidas para elas. Ó Deus, que teu Santo Espírito esteja penetrando no coração dessas pessoas, mostrando que somente há uma solução para a vida delas, que a solução é Jesus Cristo. Somente há um Salvador, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens no qual elas podem ser salvas, e somente Jesus pode salvá-las. E nessa hora o Senhor está indo ao encontro delas, ao encontro delas nos seus lares, onde elas estão ouvindo essa mensagem, convencendo elas do pecado e do juízo, e ouvindo o seu convite de convertê-la do mau caminho. O Senhor não tem prazer em condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Jesus Cristo. E hoje é o dia de salvação para essas pessoas, que elas venham receber tão somente a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E certamente elas serão pastoreadas pelo bom pastor, pelo pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, o pastor que tira elas das trevas e levam para a luz da vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, pelo teu amor para conosco. Que nesta noite todos possam entender que só Jesus salva, e essa é a promessa do Senhor, de enviar o bom pastor, que não somente é um bom pastor que cuida das ovelhas, mas também a salva da perdição eterna. Que Deus esteja, que o Senhor esteja visitando cada coração nesta hora e trazendo salvação em cada lar nesse momento. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesta hora. Nós vamos encerrar o culto desta noite. Nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão acompanhando o culto. Alguns irmãos que são membros de outras igrejas, como a irmã Noemi, irmão Fernando. Também os nossos irmãos que fazem parte do PGM, como o Jefferson. Os demais irmãos que estão nos visitando, os irmãos da nossa congregação que também está participando do culto nesta hora em seus lares. Que o Senhor esteja abençoando, que te dê uma semana abençoada e que o amor de Deus e a paz de Cristo esteja presente nos seus lares. Após a oração, nós vamos estar encerrando o culto desta noite, cantando mais um hino. Mas nessa hora eu gostaria que você estivesse juntamente com o seu familiar nesta hora, e estivesse declarando a bênção do Senhor para ele, e que você possa falar para a pessoa que está ao seu lado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ó Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, te agradecendo por tudo que aconteceu nesse dia e nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a liberdade e o privilégio de podermos ouvir a Tua voz. E nesse momento, quando nós estamos encerrando o culto através da internet, mas que os nossos corações continuem culto ao Senhor por onde nós estivermos. Pedimos, Senhor, a Tua proteção durante toda a noite que se segue e também a semana que se começa nesse dia. Que a Tua paz e a Tua misericórdia esteja
nas nossas vidas, nossos lares, por onde nós estivermos, aqueles que precisam ficar em casa, mas também aqueles que precisam trabalhar. Que o Senhor esteja acompanhando, que a tua mão poderosa esteja protegendo todos os seus servos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana e que a paz do Senhor reine em vossos corações. Amém. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa. Da tua promessa, eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada, nada. Se sentir sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, além da promessa, da sua promessa, eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada, nada. Oh Deus, eu vim aqui
nada além de ti, mas nada além da promessa, das tuas promessas. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Amém. Senhor, Santo Deus, agradecemos, Senhor, por mais um culto, Senhor, a Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que aqui foi feito, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas vidas de cada um, Pai, que está aqui, de cada um, Pai, dos nossos familiares, de cada um que está em casa, Pai, em seus lares, Senhor. Ó Deus, só temos te agradecer, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.